Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente inicia o curso de Fisiologia Humana para a turma de Psicologia da FURG e nós vamos iniciar nossa disciplina de Fisiologia Humana com a unidade de Sistema Nervoso. Bem, eu convido a todos vocês que estão matriculados na disciplina para que olhem no sistema de vocês, para que vocês vejam todo o conteúdo de aulas que serão ministradas ao longo desse semestre para vocês verem a divisão das aulas ao longo das semanas. Então eu prefiro não tocar nesse assunto aqui para que a gente não perca tempo e a gente caia direto no conteúdo, tá bom? Então nessa aula a minha ideia é dar uma introdução ao sistema nervoso, posteriormente falar um pouco sobre o neurônio, a comunidade do sistema nervoso. Aí eu vou começar a falar um pouco, lembrar um pouco sobre a fisiologia da célula, falar sobre a propriedade da membrana plasmática, porque isso vai ser importante para que a gente entenda propriedades essenciais, né, da célula nervosa do neurônio, que é o potencial de repouso, potencial graduado, somação espacial e somação temporal e, por fim, o potencial de ação. Não necessariamente eu vou abordar nesse vídeo todos esses temas, tá? Então, conforme a necessidade, eu posso subdividir cada aula em dois ou mais vídeos, porque eu prefiro limitar o tempo de cada vídeo aula a no máximo 1 hora. Então, havendo a necessidade, eu vou fazer mais um vídeo ou mais 2 vídeos para que eu consiga cobrir todos os temas propostos para essa aula 1. Pois bem, quando a gente está falando do sistema nervoso de uma forma muito sintética e rápida, uma das principais funções essenciais, na verdade, do sistema nervoso é a manutenção a contribuição para a manutenção da homeostasia. Homeostasia é um conceito muito importante em fisiologia, que de uma forma muito sucinta a gente pode definir como são os processos fisiológicos que mantêm a maioria dos estados relativamente constantes do organismo. O que seria isso? Então vamos pegar exemplos do mundo real, né, que a gente tem familiaridade, para que a gente possa entender o que são esse conceito de homeostasia. Vamos começar aqui até pelo último exemplo do estado aqui, uma pressão arterial média, né? Todo mundo tem essa noção de que é importante não ter pressão alta, não ter pressão baixa, por exemplo. A nossa pressão arterial média é de 93 milímetros de mercúrio, tá? É um valor da pressão arterial média de 93 milímetros de mercúrio. Esse é o valor normal de pressão arterial média. Quem percebe, o que percebe essa pressão arterial média? São células mecanorreceptoras, ou seja, células sensoriais que fazem parte, portanto, do sistema nervoso, que vão perceber qual é a variação de pressão que acontece ao longo do tempo, né, dentro do nosso do sistema cardiovascular. E essas informações da pressão arterial média, se há alguma alteração além desse valor médio, para cima ou para baixo, uma estrutura do sistema nervoso, chamado tronco encefálico, que a gente vai falar com mais detalhe mais adiante, vão ser o centro de controle. É o centro de controle, ou seja, vai ser a região que vai fazer com que qualquer variação além, para cima ou abaixo dessa pressão arterial média de 93 milímetros de mercúrio seja corrigida, né, e volte para esse valor de 93. A temperatura, por exemplo, é outro conceito fácil de entender. Os seres humanos têm temperaturas variando de 36 a 37 graus e meio. Então, fora desses limites, a gente ou vai ter, para baixo, a gente vai ter o que a gente chama de hipotermia, ou acima de 37,5 a gente chama de hipertermia, ou febre, né? Então, são, é uma variação normal da temperatura que a gente tem ao longo do dia. O que vai perceber? O que vai estar percebendo continuamente a nossa temperatura? São células sensoriais também, chamadas termorreceptores. E qualquer alteração dessa variação de temperatura, para cima ou para baixo, ela tem que ser controlada. Ou seja, se a temperatura estiver muito alta, essa temperatura tem que diminuir. Se a temperatura estiver muito baixa, algum mecanismo fisiológico tem que acontecer para que haja o aumento da temperatura. E o centro de controle da temperatura é uma estrutura do sistema endócrino, chamada hipotálamo. Então, tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino são os dois sistemas importantíssimos, essenciais para o controle da homeostasia. Então, no caso da temperatura, é o hipotálamo.
A quantidade de glicose, é muito comum também medir a glicose para saber se a pessoa está com a glicose alta, por exemplo, diabético, né? Então, a variação normal da quantidade de glicose no sangue vai de 70 a 110 miligramas por decilitro. De novo, o que vai estar percebendo, monitorando a quantidade de glicose do sangue? São células do sistema sensorial, fazem parte do sistema nervoso. São células, portanto, quimiorreceptoras. Essas células quimiorreceptoras, quando estão continuamente percebendo, monitorando a quantidade de glicose no sangue, se há algum desvio, né, desses valores, ou para baixo ou para cima, o centro de controle, estruturas do pâncreas e do hipotálamo vão ser ativadas para fazer a correção da quantidade de glicose no sangue. Isso vai depender do nível de saciedade, o nível de alimentação da pessoa. Pode ser o pâncreas ou o hipotálamo. A gente vai falar isso com mais calma. Tanto o pâncreas quanto o hipotálamo são estruturas do sistema endócrino. Então, de novo, a gente está vendo a interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso no controle da quantidade de glicose. Por fim, a pressão arterial de oxigênio. A pressão arterial de oxigênio é a pressão arterial de dióxido de carbono no sangue. A pressão arterial de oxigênio no sangue varia normalmente de 70 a 100 milímetros de mercúrio. Novamente, o que vai perceber, o que vai estar o tempo todo monitorando a quantidade de oxigênio no sangue? São células sensoriais, células quimiorreceptoras. E qualquer desvio que aconteça da pressão arterial de oxigênio no sangue vai ser corrigida através de ações de um centro de controle que está no tronco encefálico, que é uma estrutura do sistema nervoso central. A mesma coisa acontece com a pressão arterial de dióxido de carbono, que normalmente varia entre 34 e 45 milímetros de mercúrio, é percebida continuamente por células quimiorreceptoras que estão dentro do nosso sistema cardiovascular, e também qualquer correção necessária ela é feita por estruturas, comandada, melhor dizendo, por estruturas do tronco encefálico, que é uma estrutura do sistema nervoso central. Então aqui eu dei para vocês 5 exemplos de variáveis que são reguladas, ou seja, são mantidas dentro de certos limites para que haja o perfeito funcionamento do corpo. Quando não acontece isso, quando não há esse controle, tá? O que acontece? Se houver qualquer desequilíbrio homeostático nessas ou em outras variáveis reguladas que eu não mencionei no slide anterior, essa alteração desses estados relativamente constantes levam ao que a gente chama de distúrbio ou até mesmo uma doença. Então, o sistema nervoso tem essa função importantíssima de manter, junto com o sistema endócrino, a homeostasia. Qual é a unidade do sistema nervoso? A unidade do sistema nervoso é o neurônio, ou uma célula nervosa. E o neurônio, ou célula nervosa, ela tem características muito importantes e peculiares. O neurônio é uma célula que a gente chama uma célula excitável, ou seja, é uma célula que vai responder a qualquer estímulo, e essa resposta a qualquer estímulo que acontece por uma célula nervosa, ela vai acontecer através de uma alteração do sinal elétrico dentro da célula nervosa. Então, o que a gente chama de a célula nervosa, ela tem excitabilidade elétrica. Quando ela é estimulada, ela vai alterar os sinais elétricos dentro da célula. A gente vai falar desses sinais elétricos com um pouco mais de detalhe, dando a nomenclatura correta mais adiante. Uma outra característica da célula nervosa é que ela possui especializações para conduzir esse estado excitado, ou seja, conduzir esses sinais elétricos ao longo da célula, e tem especializações também para a transmissão desses sinais elétricos de uma célula para outra, ou de uma célula nervosa para receptores, ou de células nervosas para órgãos ou músculos. Então, é uma especialização importante, são especializações, melhor dizendo, importantes, de condução e de transmissão desse sinal elétrico. A terceira característica da célula nervosa, que a gente pode dizer que é muito importante também, é que ela é uma célula polarizada, ou seja, ela tem extremidades opostas que têm distintas estruturas e funções. Então, de uma forma muito sucinta, que eu vou explicar daqui a pouco com mais detalhe, ela tem uma extremidade que recebe sinais e ela tem uma outra extremidade que transmite os sinais. Então, essas são 3 características
muito importante de uma célula nervosa. É uma célula que tem excitabilidade elétrica, é uma célula que possui especializações para condução e para transmissão desse sinal elétrico. E a terceira característica importante, que é uma célula que é polarizada. Ela tem uma extremidade que recebe estímulos, recebe sinais, e uma outra extremidade que transmite esses sinais. Então aqui a gente tem um esquema mostrando três neurônios, que são três neurônios de três tipos diferentes: um neurônio motor, tipicamente motor, um neurônio sensorial e uma célula e um interneurônio, que nesse caso é chamado uma célula de Purkinje. Então, independente do tipo de neurônio, se é um neurônio motor, um neurônio sensorial ou um interneurônio, todos os neurônios têm regiões especializadas, né? Tem funcionalmente especializadas. Então, como eu já mencionei, a primeira região é a região de recepção do sinal. Então, qualquer célula nervosa vai ter uma região de recepção do sinal. Então, nesse caso aqui desse neurônio motor, todos os sinais que chegam nesse neurônio motor vão chegar por essa região aqui. Essa região aqui de recepção do sinal, que tem esses prolongamentos que são observados nessas células nervosas, chamados dendritos. Então, todos os dendritos numa célula nervosa recebem os sinais de uma outra célula nervosa, Então, nesse caso aqui, não está mostrado aqui, mas aqui teria uma outra célula nervosa que estaria fazendo contato com essa célula aqui e transmitindo sinais para esses dendritos. Então, a região que tem os dendritos é a região de recepção do sinal. Nesse caso aqui desse neurônio motor, a gente vê que os dendritos eles se projetam a partir da região da célula que contém o núcleo da célula. Então, aqui está o núcleo da célula. Essa região que contém o núcleo da célula, numa célula nervosa, é chamada, tem um nome específico. Tem um nome chamado, o nome dela é corpo celular. Então, aqui a gente tem a região de recepção do sinal, o neurônio motor, que tem os seus dendritos, e os dendritos são prolongamentos que saem a partir do corpo celular. No caso aqui do neurônio sensorial, a gente tem os prolongamentos, que são também os dendritos, mas nesse caso aqui, esses prolongamentos não estão saindo diretamente, não são projeções diretas do corpo celular, mas continuam sendo dendritos que estão recebendo os sinais. E nessa terceiro tipo de célula, a célula de Purkinje, que é um interneurônio, de novo, ela vai ter prolongamentos dendríticos que estão recebendo os sinais, que são projeções que saem a partir do corpo celular. Então, a primeira região da célula nervosa é a região de recepção do sinal. É um dos opostos da célula, um dos extremos da célula, a região de recepção do sinal. A segunda região é a região que eu vou falar com mais detalhe quando eu estiver falando de potencial de ação. Essa região é a região chamada região de integração de sinal. A região de integração do sinal é a região que gera os potenciais de ação. Então, por enquanto, vocês guardem essa informação. A região de integração do sinal é a região que gera os potenciais de ação. Então, a gente tem a segunda região da célula nervosa, que é a região de integração do sinal, que é a região que gera potenciais de ação. E a gente vai falar mais adiante com mais detalhes sobre essa região e o que são potenciais de ação e como eles são gerados. A terceira região é a região de condução do sinal. Então, a célula nervosa recebe um sinal, ela integra esse sinal e gera potenciais de ação, por exemplo, e esses potenciais de ação são potenciais de ação só para não deixar tão voando na história, são os impulsos nervosos, né? Popularmente conhecidos como os impulsos nervosos. Então, essa região de integração de sinal vai gerar os impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos eles têm que ser conduzidos até a outra extremidade da célula. Ela vai ser conduzida até a outra extremidade da célula por essa região aqui de condução de sinal. E essa região de condução de sinal é uma região morfologicamente que é denominada axônio. É o axônio da célula nervosa. A gente percebe que no axônio da célula nervosa ele pode estar nu, sem nenhuma cobertura, ou ele pode estar envolto por algumas estruturas,
que essa estrutura no seu conjunto é chamada bainha de mielina. E a gente vai falar com detalhes, mais detalhe o que é a bainha de mielina e qual a importância da bainha de mielina. De uma forma muito sucinta agora, a cobertura do axônio com bainha de mielina ele permite uma condução mais rápida e por maiores distâncias do impulso nervoso. Eventualmente, esse impulso nervoso vai chegar no outro extremo da célula nervosa, que é a região de transmissão do sinal. O que acontece nessa região de transmissão do sinal? Esse impulso nervoso que chegou, que foi conduzido pelo axônio, ele tem que ser transmitido para uma outra célula, ou uma célula muscular, ou uma célula nervosa, por exemplo, nesse caso mostrando aqui. Essa transmissão de sinal acontece por essa região aqui, que é chamado terminal axônico. Então, aqui a gente tem as 4 regiões de uma célula nervosa, do seu ponto de vista funcional. A região de recepção do sinal, a região de integração do sinal, a região de condução do sinal e, por fim, a região de transmissão do sinal. Essas regiões, como eu já mencionei anteriormente, elas também estão associadas a características morfológicas da célula nervosa. Então, a gente tem na região de recepção do sinal, considerando esse neurônio motor aqui, vamos observar dendritos e vamos observar o corpo celular da célula. Aqui nessa célula interneurônio, nós vamos observar também dendritos e o corpo celular. Nesse neurônio sensorial, nós não vamos observar na região de recepção do sinal o corpo celular, mas vamos observar obrigatoriamente os dendritos. Essa região de integração do sinal, a que gera o impulso nervoso, ela morfologicamente ela é chamada de zona de gatilho. De novo, a gente vai falar isso com mais detalhe quando a gente estiver falando de potencial de ação. A região de condução do sinal ocorre no axônio. Então, o axônio é a região de condução do sinal. Esse axônio pode ou não estar coberto por bainha de mielina. E, por fim, o terminal axônico é a região de transmissão do sinal. O terminal axônico pode ser um terminal com várias extremidades, né, com várias conexões, ou pode ser um terminal único. Então, é a região de transmissão do sinal. Existem só células nervosas no sistema nervoso, ou seja, existem só neurônios no sistema nervoso? Não. O sistema nervoso possui outras células que são importantíssimas também, mas a gente não vai falar dessas outras células. Na verdade, essas outras células, por exemplo, os astrócitos são células extremamente importantes na manutenção da homeostasia do sistema nervoso, do pleno funcionamento do sistema nervoso, por exemplo. Então, existem várias outras células, mas eu vou só indicar aqui esses 2 tipos de células. Eu não vou falar mais nada sobre os astrócitos, mas eu vou mencionar, quando a gente estiver falando de bainha de mielina, vou mencionar os oligodendrócitos e vou mencionar também as células de Schwann, que estão aqui, as células de Schwann. As células de Schwann. Que são células desculpa, aqui não são células de Schwann, são oligodendrócitos. Eu só estou mostrando aqui as células de Schwann só são mostradas dentro do sistema nervoso periférico. Então, os oligodendrócitos e as células de Schwann são células que formam a bainha de mielina. Essa cobertura que facilita a condução do impulso nervoso por maiores distâncias e com maiores velocidades. Então, além da célula nervosa, posteriormente eu vou falar somente das células de Schwann e dos oligodendrócitos. Mas essa figura é só para mostrar que o sistema nervoso possui outras células também, que são muito importantes para o funcionamento, do pleno funcionamento do sistema nervoso. Bem, em relação à fisiologia celular, né, que são conceitos importantes que a gente tem que entender para que a gente consiga compreender como a célula nervosa funciona, como a célula nervosa tem essa propriedade importante e essencial que é da excitabilidade elétrica. O primeiro ponto importante para que a gente entenda o funcionamento da célula nervosa é entender que a célula nervosa tem o que a gente chama de potencial de repouso de membrana. O que é o potencial de repouso de membrana? O potencial de repouso de membrana, como a gente vai ficar bem mais claro adiante, é que se a gente mede
se a gente coloca um microvoltímetro, a gente mede a diferença de voltagem, ou seja, a diferença de potencial, são sinônimos que existem entre o meio intracelular e o meio extracelular, a gente vai perceber que existe uma diferença de menos 70 milivolts. Calma, isso vai ficar mais claro adiante. De menos 70 milivolts entre o meio externo e o meio interno. O que isso significa? Que o meio interno ele é negativo em relação ao meio externo em menos 70 milivolts. Esse valor de menos 70 milivolts é o que a gente chama de potencial de repouso de membrana, ou seja, quando a célula nervosa está em repouso, ela não está, entre aspas, fazendo nada, ela tem um potencial de repouso que está que é aproximadamente no valor de menos 70 milivolts. Quando essa célula nervosa ela é estimulada, o que vai acontecer? Lembra que eu falei no começo, essa célula nervosa tem excitabilidade elétrica. Quando ela é estimulada, ela vai alterar esse potencial de repouso de membrana, ou seja, ela vai gerar um sinal elétrico que vai fazer com que o potencial de repouso de membrana passe de menos 70 milivolts para um valor mais positivo ou para um valor mais negativo ainda. Ou seja, ela pode passar de menos 70 milivolts para menos 50 milivolts, então vai ter um aumento do potencial de membrana, ou ela pode passar de menos 70 milivolts para menos 90 milivolts, por exemplo, que é uma diminuição do potencial de repouso de membrana. Isso vai ficar bem mais claro mais adiante, tá? Mas isso é importante vocês terem essa noção. Uma célula nervosa tem um potencial de repouso de membrana e quando ela é estimulada, ela responde a esse estímulo através de uma alteração desse potencial de repouso de membrana. O que estabelece esse potencial de repouso de membrana? São duas características. A primeira é um gradiente de concentração iônica, ou seja, diferença de concentração de íons entre o meio intracelular e o meio extracelular. E o segundo ponto é que existe uma permeabilidade, ou seja, a membrana permite que esses íons passem por ela. Então, os dois fatores, o gradiente de concentração iônica e a permeabilidade da membrana, esses íons vão estabelecer o que a gente chama de potencial de repouso de membrana. Mas antes da gente entender eu explicar para vocês como que se estabelece o gradiente de concentração iônica e como que acontece essa permeabilidade da membrana dos íons, a gente tem que primeiro entender dois conceitos importantes, que é a estrutura da membrana celular e a permeabilidade seletiva da membrana. Nessa figura aqui, o que a gente vê? A gente vê, de uma forma muito simplificada, a estrutura de uma membrana de uma célula, de qualquer célula, inclusive da célula nervosa. O principal componente da membrana plasmática, ou seja, da membrana de uma célula, é chamada bicamada lipídica, formada por essas moléculas que são chamadas fosfolipídios. São moléculas que têm uma característica química importante. Elas têm uma das suas extremidades é hidrofílica, ou seja, se mistura em água, e a outra extremidade é hidrofóbica, ou seja, não se mistura em água. Então isso faz com que a gente tenha uma bicamada onde essa ponta hidrofílica ela está virada para o meio extracelular e para o meio intracelular, porque é uma bicamada. E esse sanduíche hidrofóbico fica no meio. Isso faz com que a membrana celular ela tenha uma característica muito importante no sentido de nem todas as substâncias conseguem passar pela membrana celular, se não houver um auxílio de estruturas que facilitem essa passagem, por causa dessa característica química da membrana celular. Esse sanduíche que tem aqui, essa hidrofóbico, ou seja, de gordura, impede, por exemplo, que moléculas que não se misturem com a gordura, elas consigam atravessar essa membrana. Então, isso vai determinar que a membrana ela vai ter uma permeabilidade que vai ser dependente à característica química da molécula que vai atravessar essa membrana. Além
dessa bicamada lipídica, o que a gente tem mais na membrana plasmática, de uma forma muito simplificada? A gente tem a presença de proteínas. Então, aqui a gente tem a bicamada lipídica. Aqui está mostrando também moléculas de colesterol, que são importantes na bicamada lipídica, mas a gente não vai discutir agora. O que a gente vai discutir agora são a presença dessas proteínas. Proteínas que podem ser proteínas integrais de membrana, ou seja, cruzar toda a membrana, ou proteínas periféricas de membrana, que estejam somente num dos lados da membrana. A gente vai discutir agora as proteínas integrais de membrana. Essas proteínas integrais de membrana são importantes porque elas têm funções, dentre outras, funções de transporte de moléculas, ou seja, de solutos de um lado para o outro da membrana. Aqui a gente tem uma proteína que funciona em muito importante transporte, uma chamada proteína canal. É uma proteína que faz entre aspas, um buraco no sanduíche de moléculas de fosfolipídios, e ela promove o quê? Ela promove um meio aqui isolado daquele meio hidrofóbico, que é determinado pelas caudas de gordura que fazem a extremidade hidrofóbica dos fosfolipídios. Então, nesse caso aqui, essa proteína de canal permite que passagem de moléculas que não se misturam em gordura, elas conseguem atravessar a membrana. Então, esse é o tipo de proteína chamada proteína de canal. E essas proteínas de canal, que são proteínas integrais, as proteínas integrais também podem ser proteínas transportadoras que não sejam do tipo de canal, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, voltando um pouco à característica da membrana celular, a membrana celular, se não tiver nenhuma daquelas proteínas que eu mostrei no slide anterior, se ela fosse formada somente por essa bicamada lipídica, o que aconteceria? Aconteceria que algumas moléculas conseguiriam passar, né, pela membrana celular, se difundir pela membrana celular, outras não conseguiriam. Então, por exemplo, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles conseguem passar pela membrana celular sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Algumas moléculas, outras moléculas que são até polares, como a água, por exemplo, que é essencial, né, para qualquer célula, ela também consegue passar pela membrana celular sem nenhum problema. Por outro lado, algumas moléculas, como a glicose, que é uma fonte energética de todas as células, a glicose não consegue passar pela membrana celular se não houver uma proteína de transporte na membrana celular. Ela não consegue, por causa da sua característica química, uma molécula polar grande, ou seja, ela não vai conseguir passar por essa bicamada lipídica que tem esse sanduíche hidrofóbico. Ela não vai conseguir passar. E outro tipo de molécula muito importante que não consegue atravessar a membrana plasmática são os íons. E os íons, por que eu enfatizo os íons aqui? Porque os íons são essenciais, né, no funcionamento de uma célula nervosa. Então, considerando que algumas moléculas conseguem passar sem a ajuda de proteínas de transporte e outras moléculas não conseguem passar sem a ajuda de proteínas de transporte, por isso que nós dizemos que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva aos solutos. Então, essas moléculas aqui seriam, de uma forma geral, chamadas solutos. Então, a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva aos solutos. Alguns conseguem passar, normalmente, de um lado, atravessar a membrana plasmática. Outras moléculas não conseguem atravessar a membrana plasmática sem a ajuda de uma proteína de transporte. Então, que tipos de proteína de transporte são essas? Vamos ver todas as situações que estão mostradas aqui nessa figura. A primeira situação mostra um soluto que se mistura com gordura, ou seja, um soluto lipossolúvel. Se um soluto lipossolúvel ele está em maior concentração aqui no meio extracelular, ele, por difusão, vai passar para o meio intracelular. Eu vou colocar depois no AVA de vocês um texto explicando o conceito de difusão. É um conceito que vocês já viram lá no ensino médio, mas eu vou colocar um texto explicando esse conceito de difusão para que ele fique bem claro para vocês. De uma forma muito, muito, muito simplificada, a difusão seria o movimento de uma substância
de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Vamos pensar numa situação hipotética onde a gente tem um tanque de água, onde a gente vai numa das extremidades desse tanque, a gente pinga uma gota de corante. No primeiro momento, quando a gente pinga a gota de corante numa das extremidades desse tanque, essa extremidade do tanque vai ficar com uma cor bem viva, bem escura. Mas ao longo do tempo, mesmo que a água esteja bem paradinha, você não mexa na água, esse corante ele vai se difundindo para o outro lado. Ou seja, vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, até um momento que vai chegar no equilíbrio onde todo o tanque vai estar com uma coloração um pouquinho mais escura, tá? Mas não vai ser tão escura quanto a concentração original. Ou seja, esse corante se difundiu do meio mais concentrado para o meio menos concentrado de corante e depois, no momento, se entrou no equilíbrio, ou seja, as quantidades de um lado ou do outro ficaram iguais. Então, toda a substância ela vai se mover naturalmente de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, nesse caso, se a substância for uma substância que se mistura em gordura, ou seja, ela consegue atravessar essa bicamada lipídica, esse sanduíche aqui de gordura, esse soluto lipossolúvel vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, por difusão, que a gente chama de difusão passiva. Por outro lado, se esse soluto não é um soluto lipossolúvel, se esse soluto é um íon, por exemplo, o íon ele não atravessa, lembra que eu mencionei isso no slide anterior, o íon não atravessa, íons não atravessam a membrana plasmática. Para que íons atravessem a membrana plasmática, precisa haver uma proteína que vá facilitar essa movimentação. Vai facilitar essa movimentação através desse gradiente de concentração, ou seja, de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Se houver um canal, uma proteína de canal que vai criar um meio aqui que é hidrofílico, ou seja, um meio que se mistura em água, os íons se misturam em água. Então, nesse caso aqui, essa proteína de canal, ela vai criar um meio diferente daquele sanduíche hidrofóbico. Ela vai criar um meio que vai possibilitar a passagem do íon. Então, nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de difusão facilitada. O íon ele consegue se difundir do meio mais concentrado para o menos concentrado porque existe uma proteína que é chamada uma proteína canal, que vai gerar, né, um ambiente no qual esse íon consegue se difundir através da membrana plasmática. Um segundo tipo de difusão facilitada acontece quando existe também uma proteína integral de membrana, mas nesse caso essa proteína integral de membrana não é um canal. É chamada uma proteína, uma permease. O que é uma permease? É uma proteína que ela vai ter um local de ligação onde, vamos supor que é um íon novamente, esse íon vai se ligar aqui nesse sítio de ligação na proteína. Quando ele se liga nesse sítio de ligação, essa proteína vai mudar o seu formato e vai como se ela girasse e vai fazer com que esse íon seja jogado para dentro da célula. Então, nesse caso aqui, de novo, é um processo de difusão. Por quê? Porque o soluto vai se mover de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Mas, nesse caso aqui, ele não se move através de um canal. Ele se move através de uma proteína que vai se ligar a esse soluto e depois jogar esse soluto para dentro da célula. Então, é chamado uma permease. Um terceiro tipo de transporte, aqui acontece contra o gradiente de concentração. Todos os três transportes anteriores que eu mencionei, o soluto vai se mover do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mais concentrado para o meio menos concentrado. Mais concentrado para o meio menos concentrado. No entanto, existem solutos que se movem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E a gente vai ver daqui a pouquinho que isso é importantíssimo para a geração do potencial de repouso de membrana. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem uma proteína que vai funcionar como uma permease também, só que nesse caso ela vai transportar o soluto contra o gradiente de concentração, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E nesse caso, quando isso acontece em qualquer célula, isso acontece através do que a gente chama de transporte ativo.
O transporte ativo significa o quê? Significa que esse transporte vai acontecer com um gasto de energia. Sempre que um soluto se move de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, isso só acontece com gasto de energia. Então, nesse caso aqui, esse soluto vai se ligar a essa proteína de membrana integral e essa proteína vai mudar a sua forma e jogar o soluto para fora, contra um gradiente de concentração. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja o gasto de energia pela célula, para a célula fazer isso, porque é um movimento que não é natural. É um movimento contra um gradiente de concentração, é um movimento que não é natural. E para que isso aconteça, quimicamente, isso só acontece através do gasto de energia. E no caso, em qualquer célula, a moeda energética que existe nas células é uma molécula chamada ATP. Então, isso acontece somente pelo gasto, com um gasto de ATP. Esse transporte ativo é essencial para que haja o potencial de repouso de membrana. E esse transporte ativo ele acontece através de proteínas que são chamadas de bombas. Então, na leitura dos textos que eu passar para vocês vão ver que são proteínas chamadas bombas que fazem esse transporte ativo. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que, quando a gente estiver discutindo agora no sistema nervoso, o transporte de íons no sistema nervoso vai acontecer, e eu vou mencionar nessa aula aqui, através principalmente dessas proteínas de canal e através de bombas. Então, vamos ver como que isso acontece. Então, voltando à pergunta. O que estabelece o potencial de repouso de membrana? O gradiente de concentração iônica e a permeabilidade seletiva da membrana que vão estabelecer esse potencial de repouso de membrana. Como que acontece o gradiente de concentração iônica? Primeiro, qual é o gradiente de concentração iônica? Numa célula nervosa, o meio extracelular, eu vou mencionar dois íons, que são os dois íons mais importantes, o sódio, que é o Na+, e o potássio, que é o K+. Qual é o gradiente que existe? No meio extracelular existe uma maior quantidade, ou seja, uma maior concentração de sódio. E no meio intracelular existe uma maior quantidade, ou seja, uma maior concentração de potássio. Então, o sódio no meio extracelular tem mais sódio dentro, tem mais sódio fora do que dentro da célula. E no caso do potássio é o inverso. Existe mais potássio dentro do que fora da célula. Isso que se chama do gradiente de concentração. Uma maior concentração de sódio extracelular e uma maior concentração de potássio extracelular. Quem faz com que haja essa maior concentração de sódio extracelular e uma maior concentração de potássio intracelular? É uma proteína de membrana que é chamada uma bomba. Portanto, se ela é uma bomba, ela faz transporte ativo contra o gradiente de concentração. Essa proteína de membrana é chamada bomba sódio-potássio ATPase. Bomba sódio-potássio ATPase. O que essa proteína de membrana faz? Então, aqui a gente tem um esquema da membrana, mostrando a porção extracelular da membrana, a porção intracelular da membrana. Aqui a gente tem a bicamada lipídica, e aqui nós temos essa proteína de membrana integral, que é a bomba de sódio-potássio ATPase. O que a bomba sódio-potássio ATPase faz? Ela tem sítios de ligação, ou seja, locais de ligação para o sódio e para o potássio. Então, no primeiro momento, o que essa proteína faz? Ela tem sítios de ligação para 3 átomos de sódio aqui nessa porção voltada para o meio intracelular. Então, o sódio que está no meio intracelular, ele se liga nesses 3 sítios de ligação do sódio e com o gasto de ATP, está vendo aqui, com o gasto de energia, essa molécula vai mudar o seu formato e vai jogar esses sódios para o meio extracelular. Então, a bomba sódio-potássio ATPase está continuamente, através do gasto de energia, jogando sódio para o meio extracelular. Quando ela joga o sódio para o meio extracelular, ela vai expor esse outro sítio de ligação, que é o sítio de ligação para o potássio, o K+.
E, por sua vez, o potássio que está no meio extracelular vai se ligar a esse sítio de ligação. E aí, quando isso acontece, essa proteína integral de membrana, a bomba sódio-potássio ATPase, vai mudar novamente seu formato e jogar potássio para dentro da célula. E o ciclo se repete continuamente. Quando o potássio é jogado dentro da célula, vai expor o sítio de ligação do sódio. O sódio, 3 átomos de sódio, 3 íons sódio vão se ligar ao sítio de ligação. Há o gasto de energia pelo consumo de ATP. Quando há esse gasto de energia, a molécula vai mudar o seu formato, vai jogar sódio para fora. Jogou o sódio para fora, vai expor o sítio de ligação do potássio. O potássio se liga no sítio de ligação. Quando isso acontece, a molécula novamente muda o seu formato e joga o potássio para dentro. Então, vocês estão vendo que continuamente a bomba sódio-potássio ATPase, aqui na célula nervosa, são milhões de moléculas de bomba de sódio potássio ATPase na membrana de uma célula nervosa. Continuamente a bomba sódio potássio ATPase está jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. E o que isso acontece? Isso vai gerar aquele gradiente de concentração iônica, onde o sódio é mais concentrado no meio extracelular e o potássio é mais concentrado no meio intracelular. Então, é o que a gente vê aqui. Quando a gente vê uma célula nervosa, o íon sódio, mostrado aqui pelas bolinhas vermelhas, ele é mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Já o potássio, que é a bolinha azul, ele é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. Desconsidere o cloreto aqui, tá? O que é importante para a gente é o sódio e o potássio. Então, aqui no meio extracelular, a gente tem mais sódio vermelhinho, em relação ao meio intracelular. E no caso no caso do potássio, a gente tem mais potássio no meio intracelular do que no meio extracelular. Esse gradiente de concentração é o primeiro passo para o estabelecimento do potencial de repouso de membrana, através da atuação da bomba sódio-potássio ATPase, que joga sódio para fora e potássio para dentro, através do gasto de energia, porque é um transporte ativo, é um transporte que acontece contra o gradiente de concentração. Veja bem, o sódio está sempre sendo jogado para fora. Então, está sempre sendo jogado para fora contra o gradiente de concentração, porque tem mais sódio do lado de fora da célula. Por outro lado, o potássio está sempre sendo jogado para dentro. Sempre sendo jogado para dentro, contra um gradiente de concentração, porque tem mais potássio dentro da célula. Então, a tendência seria o potássio sair da célula e o sódio entrar na célula. Mas acontece ao contrário, porque a bomba sódio-potássio ATPase vai jogando sódio para fora e vai jogando potássio para dentro. Olha o tempo aqui. Então, só vou conseguir explicar potencial de repouso de membrana, mas é melhor falar com bastante calma nessa primeira parte do curso do que ir falando rapidamente. Então, vamos falar agora do segundo componente. A gente já viu como se estabelece o gradiente de concentração, através da atuação contínua de bomba de sódio potássio ATPase, jogando sódio para fora e potássio para dentro. O segundo ponto, qual é? O segundo ponto é o movimento desses íons. Ou seja, relacionado à permeabilidade iônica. Então, aqui a gente vai ter, nessa figura, o que a gente tem aqui? A gente tem a situação do potássio mais concentrado no meio intracelular, por causa da atuação da bomba de sódio potássio ATPase. E aqui o sódio mais concentrado no meio extracelular, também por causa da atuação da bomba sódio potássio ATPase. Nessa situação aqui, não tem nenhum canal na membrana plasmática. Se não tem nenhum canal, como a gente viu antes, os íons não conseguem atravessar a membrana plasmática por difusão. Não tem nenhum canal. Se a gente pega e coloca um canal de potássio, um canal chamado um canal de vazamento de potássio, ou seja, um canal que está continuamente aberto, o que vai acontecer? Aquele potássio que é mais concentrado no meio intracelular por causa da atuação da bomba sódio-potássio ATPase,
ele vai ter a tendência, por difusão, passar para o meio extracelular. Por quê? Porque ele é mais concentrado intracelularmente. E aí, nesse caso aqui, foi fornecido um canal que permite a passagem do potássio através da membrana. Então, nesse caso aqui, a membrana, se tem canais, chamados canais de vazamento de potássio, o potássio mais concentrado no meio interno, ele vai ter a tendência de escapar, de fugir. Qual é a carga elétrica do potássio? É K+. Quando qualquer substância com carga elétrica se move, substâncias com de carga elétrica oposta vão se mover junto, porque os opostos se atraem. Então, um ânion, né? um ânion, que ou seja, um íon que tem carga negativa, um íon com carga positiva é um cátion, e um íon com carga negativa é um ânion. Então, o ânion vai se mover junto com o potássio que está passando aqui pelo canal. Só que o ânion que se move, ou seja, uma substância que tem carga negativa, ele não vai conseguir passar pelo canal, porque esse canal é somente permeável ao potássio, não é permeável ao ânion. Então, o que vai acontecer? Quando o potássio vai se movendo para fora da célula, o potássio tem carga positiva, ele vai se acumular, começar a se acumular na membrana do lado externo da célula. E quando ele vai se move, ele puxa a carga negativa junto, que não passa para o lado externo da célula. Ou seja, a carga negativa ela se acumula no lado interno da célula. Então vamos ver o que vai criar aqui. Isso é bem interessante. Vai se criar aqui o que se chama de um gradiente elétrico, que é oposto ao gradiente de concentração. O gradiente de concentração do potássio faz com que o potássio passe do lado interno da célula para o lado externo. Quando ele passa do lado interno para o lado externo, ele traz carga negativa que se acumula no meio interno da célula. Por outro lado, o próprio potássio ele se acumula no lado externo da célula, gerando carga positiva. Se o potássio se acumula no lado externo da célula, gerando carga positiva, e se existe um acúmulo de carga negativa decorrente do movimento do potássio no lado interno da célula, o que vai acontecer? Esse potássio que saiu, ele depois vai ter a tendência de voltar por causa do gradiente elétrico. Por quê? O potássio é positivo, ele vai ser atraído pelo negativo que se gera dentro da célula. Entenderam? Por outro lado, essa positividade gerada dentro da célula vai começar a repelir a saída de potássio. Então, o que se gerou aqui gerou um gradiente elétrico que se opõe ao gradiente de concentração. Então, vai chegar um momento que a gente coloca canais de potássio de vazamento, canais de vazamento de potássio na célula, mas mesmo que a gente coloque vários canais de vazamento de potássio, o potássio todo não vai sair. Por quê? Porque quando ele começa a sair, ele começa a se acumular positivamente do lado de fora da célula e começa a se gerar carga negativa dentro da célula. Essa carga negativa vai fazer com que o potássio volte para dentro da célula, vai ser atraído. Negativo vai atrair o positivo. E por outro lado, a carga positiva, que está do lado de fora da célula, vai repelir a saída de mais carga positiva. Então, isso é chamado do gradiente elétrico, que gera em contraposição ao gradiente de concentração. Aqui nessa figura está mostrando, com um pouquinho de mais detalhe, essa movimentação dos ânions que acontece junto com o potássio. Então, o potássio ele sai pelos canais de vazamento e, quando ele sai pelo canal de vazamento, ele traz consigo junto os ânions, que geralmente são proteínas que têm carga negativa. Essas proteínas que têm carga negativa, esses ânions, eles não conseguem passar pelos canais de potássio, então eles vão se acumular na face interna da membrana, gerando aquela negatividade. Já o potássio, ele vai se acumular na face externa da membrana, gerando essa positividade. O momento no qual aquele gradiente, o gradiente elétrico, se opõe ao gradiente de concentração, ou seja, que não vai ter mais movimento de potássio para o lado de fora da célula, é chamado de potencial de equilíbrio do íon. Aqui está o potencial de equilíbrio do íon.
Então, o potencial de equilíbrio do íon, ou potencial reverso, é a voltagem na qual o potencial elétrico contrabalança o potencial químico, ou seja, o gradiente de concentração. Então, aqui novamente mostrado para o caso do potássio. O potássio, mais concentrado no meio interno da célula por causa da bomba de sódio potássio ATPase, ele, se houver canais de vazamento na membrana, esse potássio começa a vazar. Então, aqui está se movendo o potássio por causa do seu gradiente de concentração, se movendo para fora da célula. Mas, por outro lado, esse movimento de potássio para o lado de fora da célula vai trazer ânions para a porção interna da célula, próximo da membrana. E o próprio potássio começa a se acumular na face externa da membrana. Isso faz com que se gere o quê? Um gradiente elétrico, que vai se opor ao movimento do potássio para fora da célula, ou seja, vai puxar potássio para dentro da célula. Agora, o potássio vai ser atraído para dentro da célula, por quê? Porque a célula está negativa e o potássio tem carga positiva. Por outro lado, o potássio não vai diminuir a tendência de sair da célula, porque o potássio, como tem carga positiva, e a fora da célula também está positiva, então positivo vai repelir positivo. Já viram um ímã? Se você pega os polos iguais, os polos vão se repelir. É a mesma coisa que acontece, só que não é magnético, no caso aqui é um gradiente elétrico. Então, quando isso acontece, se gera o que se chama do gradiente elétrico, que ficou em oposto ao gradiente iônico, né? O gradiente iônico. E esse potencial é chamado potencial de equilíbrio do íon. No caso do potássio, vamos considerar uma célula nervosa. Geralmente uma célula nervosa tem uma diferença de concentração de potássio entre o meio interno e o meio, que é o 1 aqui, e o meio externo, em torno de 40 vezes. Ou seja, tem 40 vezes mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Então, se eu tenho 40 vezes mais potássio dentro da célula do que fora da célula, qual vai ser a tendência de acordo com o gradiente de concentração? O potássio começar a se mexer do lado de dentro da célula para o lado de fora da célula. No primeiro momento, quando não tem nenhum movimento, eu coloco um microvoltímetro medindo a diferença de voltagem entre o lado interno da célula e o lado externo da célula, eu vejo que a voltagem é zero. Mas, a partir do momento que eu coloco canais que permite a passagem do potássio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, esse potássio começa a se mexer. Começa a passar do meio 1, que é o meio intracelular, para o meio 2, que é o meio extracelular. Ele começa a ele se movimenta até aquele momento que vai gerar um gradiente elétrico que vai se opor à movimentação de potássio. E o potássio vai começar a voltar para dentro da célula. Por que o gradiente elétrico? Explicando novamente, porque o movimento do potássio para fora da célula vai gerar positividade fora da célula e negatividade dentro da célula. Essa positividade fora da célula vai fazer com que haja a repulsão da passagem de mais potássio. E, por outro lado, a negatividade que é gerada dentro da célula, por causa dos ânions que são carregados junto com o potássio, mas não passam, vai fazer com que o potássio seja atraído para dentro da célula novamente. Quando isso acontece, é o que se chama do potencial de equilíbrio do íon. No caso nosso, do ser humano, esse potencial de equilíbrio vai depender da temperatura também e da concentração dos íons. Então, no caso de uma célula nervosa, onde o meio intracelular tem em torno de 40 vezes mais potássio do que o meio extracelular e na temperatura de 37 graus, esse potencial de equilíbrio é de menos 94 milivolts. É esse potencial de equilíbrio do potássio. Então, guardem esse valor. Potencial de equilíbrio do potássio, com essa diferença de concentração de em torno de 40 vezes na célula nervosa e a 37 graus, que é a nossa temperatura, é de menos 94 milivolts. Lembra que eu falei que o potencial de repouso de membrana é de menos 70, né? Pedi para você guardar esses valores. No próximo vídeo eu vou continuar essa explicação falando do sódio e falando como que a interação do potássio e do sódio vão gerar o que se chama o potencial de repouso de membrana.